entender onde foi o ruído dessa história, né? Por que teve aquela... No primeiro momento você tava mais tranquilo, mas depois acabaram ali trocando algumas farpas ali, você e o Esquiva. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Ele gosta de falar, ele gosta de criticar, ele gosta de fazer vídeo analisando as lutas de nós brasileiros aqui, dando a opinião dele. Mas quando você olha o vídeo, ele fala, perdi 2 horas da minha vida vendo aquela bosta. Então, isso não é uma opinião, isso é um desrespeito. E nós somos colegas de profissão, nós somos, acima de tudo, somos compatriotas, somos brasileiros. Quando a gente enfrenta os atletas lá fora, a tendência é que nós torcemos entre nós mesmos, torcemos um pelo outro. Eu não sou diferente, eu torço pelo brasileiro quando ele luta lá fora também. Principalmente quando não tem moral para falar disso, né? E quando ele teve a oportunidade de disputar um título contra um cara tecnicamente muito inferior, contra um cara que todos os atletas de boxe sonhavam em ter a oportunidade de disputar um título com um cara daquele nível, porque seria uma parada muito menos difícil, não que fosse fácil, mas que seria muito menos difícil, até em comparação ao nível técnico de outros campeões. E ele teve, e a performance dele foi deplorável. E ele olhar e falar que tal pessoa foi uma merda, isso e aquilo, e quando ele chega na vez dele faz aquilo, é bem complexo. E ele se achou, ele isso e aquilo, eu vim do título agora, eu sou tal ranqueado do mundo, eu sou isso, e você é uma galinha morta, você é aquilo, você é isso, eu te espanco, eu te bato. Só que enquanto ele falava, eu treinava. Enquanto ele falava, eu treinava. E quando eu respondia na minha academia treinando. E ele estava lá na casa dele, falando, fazendo vídeo, e eu treinando, e ele acreditando na experiência, ele acreditando na ilusão, na mentira que ele mesmo acreditava de que ele era isso, que ele era aquilo, sendo que as últimas lutas dele já davam sinais que ele estava em queda constante de nível. Acho que ele se subestimou? Muito, me subestimou muito, ele me subestimou demais. Até pelos vídeos que ele fazia, eu não perco pro Herbert nem aqui nem na China, isso e aquilo, e Herbert é uma galinha morta, cara, eu sou campeão olímpico, será que a minha medalha de ouro foi à toa, pra estar falando assim de mim, que eu só tinha 6 lutas profissionais? Não interessa, meu amigo, o atleta, ele não tem que ser avaliado pela quantidade de luta, não, ele mesmo sabe, o nosso nível de treinamento, principalmente quando você tem uma carreira olímpica por trás, é uma carga, é um volume de treinamento, um volume de luta que é muito grande, é um acúmulo de carga muito grande. E isso é levado em consideração. Mas ele esqueceu disso, ele me subestimou, não treinou. Foi para uma academia treinar, onde era uma academia de influência, não fazia sparring com atleta de alto nível. E eu estava aqui na Bahia treinando com os caras do mais alto nível. Eu estava levando a luta como luta de título e ele levou a luta como se fosse um amistoso da seleção brasileira contra Honduras. Chegou na luta, ele pagou o preço e ainda assim continuou arrumando desculpas por um pós-resultado. Mas se ele soubesse que antes da luta eu peguei uma infecção na garganta, que eu fiquei 3 dias sem treinar, no sábado, uma semana antes da luta, eu estava no Rio de Janeiro no treino aberto com a minha garganta fechada. Saí do treino aberto, tomei uma Bezetacil. Vim no jato da Ambev para São Paulo, passei a noite queimando de febre, no outro dia eu não conseguia falar, não conseguia engolir um copo d'água, nem escovar meu dente eu conseguia, eu gemia para me comunicar com isso aqui inchado, eu não conseguia olhar para o lado. Eu me enchi de antibiótico a semana inteira, apesar de era sexta-feira. O meu treino da semana foi na quarta noite. A minha sorte é que eu não conseguia comer, o meu peso acabou que não subiu. Mas se ele soubesse o quanto eu estava de antibiótico no meu corpo, o quanto eu sofri naquela semana e consegui lutar daquela maneira, coitado dele se eu tivesse 100%, se eu tivesse sem tomar nenhum antibiótico, sem ter passado o perrengue da garganta que eu passei, que uma amidalite severa, que até o otorrino, quando olhou, que botou um negócio nele, fez... coçou a cabeça. Meu irmão, ele tem que agradecer a Deus pelo ocorrido da luta, porque foi uma luta que durou os 10 rounds, mas podia ter sido muito pior se eu tivesse em condições normais. Só que tava comigo. Você toparia dar uma revanche pra ele? Feito. Pagando bem, não vejo problema. A bolsa sendo boa? Como diz o Anderson Silva, né, o Herbert? Paga o preço e cai pra dentro. Não tenho problema nenhum. Luto com ele 30 vezes se for necessário.